partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje, o Despertar do Ser Integral. É com muita alegria, é com o coração cheio de amor, de entusiasmo, que nós vamos hoje refletir sobre um tema muito interessante, que é a continuidade da vida. Eu sou Kátia Flock, estou neste programa em nome do Instituto Alfa do Bem. E nós estamos dando continuidade aos atendimentos às crianças e os adolescentes que já passaram por, infelizmente, abusos em todos os aspectos psicológicos, físicos, emocionais, enfim, nós estamos fazendo este trabalho no Instituto. Então, nós convidamos aquelas pessoas que possam estar necessitando desse tipo de atendimento que nos procure. Nós estamos dentro deste programa na Rádio Boa Nova e na TV no mundo maior, que nos oferece todas essas possibilidades para que nós possamos contribuir de alguma forma com esses seres, né, que muitas vezes vêm para esta encarnação numa situação ainda recheada de expiações e provas. Então, todos nós estamos nos aliando com um coração repleto de entendimento, amor, compaixão, para podermos compartilhar não só o nosso lado profissional, mas também o nosso lado amigo, o nosso lado espírita, o nosso lado de conhecimento dentro da abordagem da ciência, da filosofia e da religião. Então, sejam todos muito bem-vindos para a nossa reflexão de hoje. Por quê? Nós sabemos que, a partir do momento que nós temos essa noção e a certeza da continuidade da vida, nós começamos a mudar o nosso comportamento. Isso vai gerar uma nova possibilidade de aprendermos a viver a cada dia. Porque a cada encarnação nós vamos adquirindo conhecimentos que vão transformar a nossa forma de ver e sentir a vida. E desenvolvendo esta consciência do real sentido de nossa existência, com certeza nós vamos mudando o nosso comportamento, a nossa forma de sentir a vida e de pensar a vida. Na verdade, todos nós estamos aqui com esse intuito, para aprendermos a pensar realisticamente o sentido da vida. E, sabendo que a vida continua após a perda do corpo, se torna até, eu diria assim, um pouco mais fácil, porque nós sabemos, como o Divaldo Pereira Franco diz, a pessoa que desencarna foi até ali, né? Foi até ali. Ela está em outro estágio, em outra dimensão, mas estamos todos sempre muito ligados, e isso é o que importa. Então, nós vamos refletir sobre esta questão, né? Qual a direção que iremos tomar para atingir os nossos objetivos? Nós precisamos saber qual é a direção, onde eu estou para onde estou deslocando a minha energia para atingir o meu objetivo. Então, nós precisamos aprender a sentir a vida, porque ela produz uma possibilidade de uma conscientização da realidade. Se nós nos colocarmos assim diante da vida e pensarmos o que é que eu estou fazendo aqui? Quem somos? O que é que eu estou buscando nesta vida? Como gostaria de ser? Essa é uma questão muito importante para todos nós pensarmos, para todos nós eh, refletirmos a partir do momento em que nós nos colocamos diante de uma situação onde precisamos realmente acertar a nossa caminhada. E é esse o nosso maior objetivo. A partir do momento em que eu começo a refletir e entender
que a vida continua, que esta vida é apenas uma pequena parcela, eu vou assim compreendendo melhor as minhas aflições, as minhas dores, a frustração que passo e a ingratidão que muitas vezes eu recebo. Todos esses reveses e amarguras, quando nós estamos vendo um caminho muito mais eh, longo para nos aperfeiçoarmos, nós vamos entender que todas essas dores, elas são passageiras. Então, nós temos que olhar de uma forma muito mais panorâmica. Hoje, a nossa vida, ela é apenas um pingo diante daquilo que nós já vivemos, várias outras reencarnações e diante daquilo tudo que nós iremos viver. Então, quando nós entendemos que a nossa dor atual, ela vem para nos impulsionar a, ao progresso no futuro, nós vamos começar a aceitar todo esse período e conscientizarmos-nos que é passageiro. Por isso, nós vamos respeitar esse período, porque eles são transformadores e nós precisamos ter essa consciência. Por que são transformadores? Porque, com certeza, no momento da dor, da frustração, da ingratidão, nós vamos começar a adquirir forças, nós vamos começar a usar uma inteligência que até então nós não tínhamos nem percebido que éramos capazes de encontrar formas para sobrepor algumas situações difíceis. E isso significa nós estaremos nos proporcionando uma possibilidade para uma maturidade existencial. Experiências e aprendizados importantes nos levam a uma maturidade existencial. E é por isso que nós vamos aprendendo que esse foco na vida futura, ela vai proporcionar uma grande mudança em nossa visão de como viver a vida. Se nós sabemos que desencarnarmos, nós vamos dar continuidade a um processo que nós iniciamos com todo carinho e amor nesta vida, nós vamos vivê-la de forma tranquila e desencarnarmos também de forma tranquila, porque tudo na vida nós sabemos que vive como uma consequência do nosso aspecto moral e ético. O ser humano precisa entender que todas as adversidades, elas são derivadas do nosso ainda comportamento inadequado, da nossa forma de pensar inadequada e até, sem lembrarmos, mas vamos lembrando agora, do nosso histórico anterior, ou seja, das nossas vidas recorrentes do passado. Então, se nós colocarmos a nossa reflexão bem justa no dia de hoje, entendermos todo esse processo de dor pelo qual estamos passando, nós vamos realmente entender que devem ter sido consequências de atos não pensados, de forma muitas vezes incoerentes de fazer escolhas. Só que a partir desta vida, com a nossa percepção mais aguçada ou uma certa maturidade conquistada, nós vamos vendo de uma forma totalmente diferente. Nós vamos vendo com uma lente muito maior, mais profunda, mais dinâmica, mais panorâmica, e assim vamos conseguindo nos dar uma proporção diferente. E tudo isso, quando nós temos uma visão mais panorâmica, nós vamos tendo uma reflexão um pouco mais profunda sobre o nosso comportamento, e quanto mais nós vamos entendendo a finitude do nosso corpo físico, nós vamos buscando aproveitar mais. Nós vamos buscando dar um ênfase maior àquilo que é importante. Então, viver na vida terrena não é tão fácil, porque nós temos que ter responsabilidade, nós temos que vivê-la com respeito, nós precisamos viver esta vida com gratidão, porque com certeza nossa vida foi muito bem planejada na espiritualidade e nós estivemos juntos. Nós estivemos juntos com essa engenharia espiritual que juntos
conseguimos formar um programa de vida que iria nos dar uma condição para a maturidade, para conquistarmos novos degraus no nosso processo evolutivo, nas nossas conquistas moral, ética, de responsabilidade, de compaixão. Ou seja, se nós pararmos e pensarmos um pouco, nós vamos perceber que esse projeto que nós fizemos de nossas vidas, elas foram muito bem elaboradas por nós e pela equipe espiritual. Então, viver é dar continuidade a tudo que nós planejamos na espiritualidade, é fazermos muitas coisas de forma diferente. Por quê? Porque nós já aprendemos, porque hoje em dia, para nós que somos cristãos e que nós seguimos a doutrina espírita como uma doutrina que nos dá uma luz ainda maior para vivermos a cada dia de nossa vida, então, nós precisamos entender que desse projeto nós estamos já nos aperfeiçoando diariamente, gradativamente. E isso é muito importante para todos nós. Por isso que nós precisamos nos preparar para a vida psíquica adequada e para a vida espiritual. Tudo isso vai transformar a nossa história. Eu digo sempre que as crianças precisam muito desse contexto espiritual. Os pais precisam buscar a espiritualidade para que as crianças desenvolvam a espiritualidade, para que os adolescentes desenvolvam a espiritualidade, porque a espiritualidade é a nossa plataforma. Se nós tivermos a espiritualidade, com certeza nós vamos estar preparados para enfrentar qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de dor e qualquer tipo de ingratidão. Nós sabemos que quando vivemos ingratidões na vida, o indivíduo se decepciona tanto que ele acaba se sentindo sem vontade de fazer as coisas que ele se propôs lá na espiritualidade de fazer. Muitas vezes ele não quer nem mais uma religião ou uma doutrina para seguir, porque ele ficou desacreditado, ele ficou decepcionado. Só que nós precisamos não nos decepcionarmos com os desafios da vida. Pelo contrário, nós precisamos estar com eles e termos essa força. Por isso que nós vamos falar também da importância do autoconhecimento. Quanto mais eu focar a minha realidade emocional, eu vou poder me preparar para enfrentar as adversidades da vida, para as adversidades do trabalho, das amizades, do interrelacionamento e assim não me sentir derrotada, porque todos os obstáculos, mesmo quando nós tropeçamos, nós não podemos nos sentir derrotados. Por quê? Porque nós poderemos vacilar. Se emocionalmente nós não estivermos bem, nós vamos cair, nós vamos nos colocarmos diante do sofrimento, às vezes, de uma forma muito frágil. E para isso que nós estamos aqui, tentando de alguma forma conduzir a nossa história com sabedoria. Então, um dos parâmetros importantes para o autoconhecimento é você reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus bloqueios, os seus medos, a sua força, os seus valores, as suas crenças, o que você busca, tudo isso é muito importante, porque assim, quando nós identificamos aquilo que nos incomoda, aquele tipo de perfil que ainda nós não conseguimos lidar, significa que aquilo também está dentro de nós. Por isso que nós estamos aqui hoje, fazendo essa liberação de informações para que se faça a cada momento da nossa vida essa autopercepção, para que o indivíduo possa se tornar também menos agressivos, com menos medo e se relacionar de forma profunda e satisfatória. Então, quanto mais nós nos conhecermos, nós vamos viver com menos agressividade, nós vamos nos tornando pessoas mais em paz conosco e com o meio.
Então, ter consciência cada vez mais dos hábitos, dos comportamentos, nós vamos poder gradativamente, diariamente, mudar aqueles hábitos que não são bons e que muitas vezes um comportamento inadequado, ele pode nos levar a um caminho que nós não desejamos percorrer. Às vezes, se nós estamos agressivos, nós poderemos brigar, discutir e tornar um relacionamento que era muito importante nós construirmos, esse relacionamento terminar. E aí nós vamos estar colocando essa situação numa caixinha para outros momentos nós abrirmos. E que tal nós começarmos a agir com uma certa maturidade e não dar chance desses relacionamentos tão importantes para nós desenvolvermos ficar aguardando uma nova oportunidade? Então, nós precisamos todos nos dar chances para vivermos e encontrarmos o grande propósito da nossa vida. Porque o nosso propósito, muitas vezes, é muito diferente do propósito de outra pessoa. Então, nós não podemos dizer assim, eu faço como a minha mãe, eu faço como o meu pai, como a minha irmã, como o meu marido ou esposa. Porque cada indivíduo tem o seu propósito. Cada indivíduo veio para trabalhar uma ação, um comportamento, uma atitude. Então, nós temos que olhar para nós e não repetirmos as atitudes ou comportamentos de algum ente querido nosso. Por isso que nós estamos aqui, para nos proporcionarmos essa amplitude de consciência. Quanto mais eu percebo o meu caminho, melhor eu posso mudar. Eu posso hoje estar refletindo e dizendo quem eu sou na verdade. Eu sou uma somatória de experiências passadas, mas também eu quero hoje me colocar diante de um futuro com possibilidades. Então, nos relacionamentos com outras pessoas, eu tenho que estar aberta, eu tenho que estar aberta e compreender que o outro tem a condição que ele chegou. E que às vezes ele chegou num patamar que talvez você já tenha superado esse patamar. E o que você precisa? Compreender que ele ainda está no patamar dele. E isso vai dando uma noção muito agradável de paz. Aceitar o outro como está nos dá a paz. Nós precisamos nunca nos comparar, né? Nós não podemos nos comparar com outras pessoas. Nós só podemos nos comparar com a nossa história de vida do passado. Como é que eu estava 10 anos atrás? Como eu estou hoje? Estou melhor ou pior? Estou sem controle ou eu já me controlo? É esse parâmetro que eu posso ter para que eu consiga, nesta encarnação, fazer as análises, as observações e aprender que, ao partir daqui, eu vou dar continuidade à minha busca espiritual. Nada vai mudar, nós só vamos dar continuidade enquanto encarnado de uma forma, enquanto desencarnado de outra forma. E eu sempre digo em vários programas que nós precisamos olhar para o nosso passado e percebermos como nós éramos, né? 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E assim você vai formando uma linha do tempo e vai perceber hoje como você está. Hoje você se percebe uma pessoa mais habilidosa, mais carinhosa, mais compreensiva, ou uma pessoa reclamona, maledicente, nervosa, destrutiva ou até encrenqueira? Nós precisamos nos perguntar. Nós precisamos começar a fazer a nossa observação diária e assim ir retirando da nossa mente aquilo que não mais faz parte do nosso querer. Quais são as coisas que precisam ser resolvidas? Eu tenho que classificar na minha história e assim buscar resolver. Eu tenho que fazer um programa
e dizer para mim mesma: o que eu preciso resolver na minha história? O que eu preciso melhorar? O que ainda não foi resolvido? E depois fazer uma avaliação. O que eu já resolvi na minha história? O que eu aprendi? Quais valores que eu já adquiri até hoje? Já pensou quando você começar a fazer essa avaliação e perceber quantas coisas você já melhorou? Isso vai ser muito bom para você. Para a nossa autoestima, nós precisamos perceber aquilo que nós já construímos. E como estão as nossas pegadas, né? Estão leves ou estão profundas, irritadas, cheia de peso? Se tiver pesada, reflita, alguma coisa você não está te deixando em paz. E se não está deixando em paz, não é da tua história, é da história de alguém que está com você. Porque quando é da nossa história, nós fazemos tudo para mudar e nós muitas vezes conseguimos. Agora, quando é em relação à história de alguém, muitas vezes, se nós carregarmos a história de alguém, nós não vamos conseguir mudar e nós vamos ficar tristes. E o que nós buscamos é estarmos em paz. E a paz irá nos levar à felicidade. Então, quanto mais eu volto para me olhar, para cuidar de mim, para acarinhar a minha história, porque nós podemos fazer isso e precisamos. Todos nós precisamos estimular a nossa autoestima. Então, observe se na sua vida hoje, no dia a dia, como é que você está? Você está ansiosa? Você está com instabilidade de humor? Está insegura, angustiada? Enfim, perceba como está o seu emocional. Você pode mudar tudo isso, estressada, baixa estima, tudo isso pode ser renovado a partir do momento que você adquire uma consciência diferenciada, uma consciência espiritual, corporal, cuidando dos seus pensamentos, fazendo boas leituras, fazendo boas reflexões, orando diariamente, cuidando do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação, do seu repouso. O estado mental vai refletir no corpo e o estado espiritual também. Então, ter consciência é você aprender a se dar atenção, a gostar de você, a gostar do que você está vendo internamente. Não importa que você veja coisas ruins. Ai, Kátia, eu ainda sou muito ansiosa, sou muito angustiada, sou muito dedicada demais às coisas, né, do meu dia a dia, limpando casa, varrendo demais, trabalhando e querendo a limpeza ao meu redor, o perfeccionismo. Calma, calma que você pode se erguer dessa situação, sair dessa situação. Por quê? Porque você precisa ficar mais calma. Ouça músicas mais calma, eh, fale mais pausadamente, respire mais, faz um processo meditativo, fechando os olhos, procurando treinar a sua mente com calma e tranquilidade. Todos nós devemos isso a nós mesmos. Nós precisamos pôr a atenção em lugares devidos. Não podemos ficar olhando nas coisas materiais e tentar controlá-las, ou controlar a vida de alguém, porque isso nós nunca vamos conseguir. Nunca terá um fim. Mas quando nós nos colocarmos numa base de paz, eu não quero viver a vida de ninguém, porque eu tenho que viver a minha vida própria. Porque é ela que eu respondo, é a ela que eu respondo. Então, assim eu vou me acalmando. Geralmente, o excesso de ansiedade vem porque eu quero cuidar de tudo ao mesmo tempo. Aí eu fico com uma estabilidade de humor. Aí eu fico angustiada porque eu vou vendo que eu não vou conseguindo. Então, uma insônia,
uma perda de alimentação, de vontade de se alimentar ou um excesso de alimentação, tudo isso tem a ver com a ansiedade, que vai te levar a uma instabilidade de humor, uma angústia e está feito uma situação para te colocar numa situação de dor, de até uma doença emocional você pode gerar a partir daí. Então, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, vamos dar uma guinada, vamos levantar a cabeça e falar assim: chega, não quero mais doenças emocionais para mim. A partir de agora, eu sou capaz de me soerguer e ir para um estágio de alegria, para um estado de possibilidades, de controle emocional, de estabilidade. Eu quero estar bem, alegre, feliz, em paz, segura de mim, com um propósito muito maior do que eu tinha projetado nesta vida para mim, vendo uma série de questões que não me pertencem. Então, é isso que eu desejo para você, que você aprenda a se controlar e tenha as rédeas das tuas emoções em suas próprias mãos. Combinado? Um beijo grande, que Jesus continue nos abençoando, derramando sobre nós um bálsamo de amor e paz, que é isso que todos precisamos. Um beijo e até o próximo programa. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.